Evangelho de Lucas, capítulo número 22, diz assim. Quero que você encontre e preste atenção no que está escrito. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando no lugar, ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam pelo chão. Feche seus olhos. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, pela tua palavra, pelo seu testemunho, pelo seu milagre. Agora eu te peço, Senhor, abra o nosso coração para ainda ouvir um pouco mais o Senhor falar. Repreende, Senhor, todo espírito que queira trazer distração para essa igreja nos próximos 20 minutos, Senhor. Repreende, coloque anjos ao redor dessa igreja. Abra nossa mente, abra o nosso coração para receber a sua semente, que é a sua palavra. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Nós falamos há 2 quarta-feiras sobre o poder que há no sangue de Jesus. Nós falamos de 6 etapas que o sangue executa, o poder da libertação que o sangue tem em nossas vidas. Os irmãos lembram disso ou não? Na verdade, o que eu queria pregar era o que eu vou pregar hoje. Mas antes eu tinha que passar aquelas etapas do poder que o sangue exercia sobre nossa vida. 6 etapas tiveram, e que nós lemos na palavra, de que fizeram algo em nossa vida. O sangue de Jesus também foi derramado durante 6 vezes, em 6 etapas, desde esse momento, do momento em que ele foi orar, em que ele sabia que ele seria crucificado, até o momento realmente de sua morte. 6 vezes foram derramados o sangue de Jesus. Foram derramados em 6 partes muito específicas, e que cada uma dessas partes, através de uma revelação que o Senhor me deu, ela tem algo que exerce sobre a nossa vida. Vocês viram que o sangue, ele tem um poder sobre a nossa vida. Assim como da onde que verteu esse sangue, no sangue de Jesus, também exerce algumas autoridades sobre nossas vidas. Imagine um menino que veio ao mundo com os seus dias contados. Esse foi o retrato de Jesus. Ele sabia que desde o seu nascimento, ele teria os seus dias contados. É como se, para que você entendesse um pouco, é como se você soubesse exatamente o dia em que você fosse morrer, e que você teria algumas etapas que cumprir, você teria um objetivo que cumprir exatamente ao chegar o dia da sua morte. Era isso, Jesus sabia exatamente, assim como ele era Deus, ele sabia exatamente o dia em que ele teria que executar a obra que ele tinha que fazer. Então eu imagino que quando Jesus ele vai para esse momento, para o momento de ir para o Getsemane a orar, porque seria a última oração que ele faria antes da sua morte, o seu coração, porque Jesus era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. Então quando ele vai orar, ele sabia que seria a última, retirando as últimas palavras que ele faria na crucificação antes de sua morte. Essa realmente seria a última oração em que ele faria com os seus joelhos dobrados perante ao Pai Celestial, ao Deus da Trindade. Então ele pega, e a angústia era tão grande, e diz os médicos, diz a ciência, de que alguém que está com uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, de tanta aflição, o organismo ele reaciona de uma maneira que até mesmo do seu suor verte realmente sangue. Isso é algo que acontece, não aconteceu de uma forma milagrosa com Jesus. Outras pessoas em estado de desgaste tão grande também suaram, e de aflição tão grande, suaram gotas de sangue juntamente com o seu suor. O fato é que naquele momento a angústia de Jesus como homem era tão extrema que ele suou sangue.
Interessante que quando ele cai uma gota de sangue dele, quando cai essa gota, cai no chão, e vocês leram comigo, diz que veio um anjo do céu. Vocês viram isso? Diz que veio um anjo do céu que fortaleceu a Jesus Cristo. E a primeira coisa que acontece com uma pessoa angustiada, alguém que busca a Deus para uma coisa que é necessária, para uma extremidade, porque muitas pessoas, assim como aconteceu com a vida da irmã Sara, busca a Deus de um coração tão grande, em momentos e em circunstâncias tão difíceis. A grande maioria das pessoas que chegam a Jesus hoje, porque chegam em circunstâncias extremas, chega no momento que o coração, em que a aflição é tão grande, no desespero é tão grande que já não tem mais solução. E a primeira coisa que eu entendo pelo poder dessa palavra, de que quando você tem uma angústia tão grande, quando o seu coração está angustiado, quando você realmente sabe, porque quando você vê que quando você está cansado e quando o seu corpo está totalmente desgastado, transpirar, afligido de tanta preocupação, de cansaço de correr, a circunstância já não dá mais, uma palavra transpirando dessa maneira, vai vir um anjo do céu, e que o poder do sangue de Jesus, naquela aflição, naquele Getsemane, o que ele vai vir e vai fazer para você, vai ser te fortalecer. Fortalecimento significa o suor de um crente. Quando você sua de aflição, quando você sua em oração, quando você sua com os teus joelhos dobrados, buscando a face de Deus, buscando o milagre de Deus, Deus manda um anjo para ficar do teu lado e te fortalecer. E foi isso que aconteceu na vida da irmã Sara. Ela já não tinha mais forças, mas aquele brilho que estava em redor dela era um anjo que estava fortalecendo a cada minuto que ela estava cansada. Aquela vez que o diabo vinha e falava: desiste, o teu filho vai morrer, então tinha um anjo que dizia: eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço. Um anjo fortalece aquele homem, aquela mulher que busca a face do Senhor. Fortalecimento deu a primeira gota de sangue que saiu do corpo de Jesus. Então Jesus é preso, é entregue aos romanos. Jesus é levado, vai para o Sinédrio. Pilatos tem o poder de decidir algo e não decide. Mas os judeus queriam que Jesus fosse crucificado. Então soltam a um preso, e Jesus é condenado no lugar daquele preso. Levam Jesus para um lugar, lhe prendem a um lugar de amarram, acorrentam para ser açoitado. Os açoites que ele recebeu foi na quantidade de 39 açoites. Diz que nenhum ser humano daquela época que apanhava dos romanos, nenhum escravo conseguiria resistir a 40 açoites. Diz que Jesus recebeu 39 açoites. Só que não era simplesmente um açoite como uma cinta, como um chicote. Existiam vários tipos de açoites. Por isso que a palavra diz que ele era escarnecido. Literalmente as suas costas se abriram, porque nas pontas do chicote haviam ganchos feitos com ossos quebrados e dentes de animais. De que quando realmente aquilo batia nas costas, aquelas coisas cravavam, e quando eles puxavam, arrancavam realmente pedaços de carne. Com 39 açoites, a grande maioria dos homens morriam. E ali realmente se verteu sangue das costas de Cristo. Só não era sangue, também era carne. E ali é onde que o profeta Isaías profetizava, dizendo que através de todas as pisaduras, de todas as feridas que ele recebeu, nós teríamos cura, nós teríamos libertação, e as nossas cargas seriam aliviadas. Você percebe que quando cai a primeira gota de sangue, sai do suor, e você é fortalecido. Se tem algo
que nos cansa é quando você fala, eu estou cansado. É como se eu tivesse levado um fardo nas costas. A segunda coisa, a segunda região aonde saía o sangue das costas de Cristo, da região do seu corpo, eram as costas. E assim como dizia o profeta Isaías, que pelas essas pisaduras nós fomos curados e aliviados. A segunda coisa que Jesus faz quando você vai para Ele com todo o seu coração, e através do poder do seu sangue, Ele alivia a sua carga. O sangue vertido das costas de Cristo significa que Ele traz um alívio à sua alma. Se você está com a alma cansada, se você já não aguenta mais essa circunstância que você esteve, lembre-se dos açoites que Jesus teve, e aquilo ali aconteceu para que a sua carga fosse aliviada. É por isso que o sangue verteu das costas. Jesus sai daquela região, segundo o sangue das costas. Jesus sai dali e é levado para dentro do palácio. Ali eles tiram a roupa de Cristo, a roupa em que ele estava. Aquela roupa, com certeza, quando foi arrancada do corpo dele, exerceu um alívio para a pessoa de Cristo como homem. E é por isso que ele dizia no Getsemane, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. O cálice significava sofrimento naquela época. A oração de Jesus dizia, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia toda a dor que ele iria receber. Ele sabia todo o sofrimento que ele ia ter como homem. Então ele fala para Deus, Senhor, passa de mim esse cálice. Só que naquele mesmo momento o Espírito Santo que estava com Jesus dizia, não, você tem que passar por isso. Então ele fala algo que é tremendo. Ele diz ao Senhor Deus, mas que seja feita a sua vontade. Quando você orar, meu irmão, ore, clame a Jesus, mas sempre diga, Senhor, seja feita a tua vontade, porque o homem que entra na vontade de Deus, ele entra no caminho certo. O problema é que tem gente que ora, só que não entra na vontade de Deus. Tem gente que ora por um milagre, mas não quer a direção de Deus. Ele quer ter a sua vontade, ele diz, Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a minha vontade. A oração de Jesus era não, Senhor, se o Senhor puder passar de mim esse cálice, passe, mas que seja feita a sua vontade. Quem é que quer ter a vontade de Deus na sua vida? Levanta a mão agora. Fique com ela levantada que eu quero já abençoar você, Senhor. Que seja feita, Pai, a sua vontade sobre a vida desses que estão com as suas mãos levantadas. Eu sei que eles sofrem, que o teu suor já trouxe, Pai, sobre eles um fortalecimento. E é por isso que a tua palavra diz que eu tudo posso, assim como a Ágata disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Escute, tudo você pode naquele que te fortalece. A tua angústia, o teu sofrimento, essa primeiro sangue que saiu do seu suor diz para você, tudo você pode naquele que te fortalece. E hoje você vai sair daqui fortalecido no nome de Jesus. Pode abaixar sua mão. Fortalecimento, alivio de carga. Quando é arrancada a roupa de Cristo, com certeza ele recebe um alívio. Porque você sabe o que uma roupa faz em uma ferida que está aberta. Só que eles arrancam aquela roupa e colocam uma túnica sobre o corpo dele. Eles diziam assim, não era você que é o rei dos judeus? Então eles fazem uma burla com Jesus. Uma das palavras diz que ele pega e colocaram uma túnica de cor escarlate. O escarlate é um vermelho muito, muito lindo, que usavam os grandes reis, os Césares usavam os mantos assim vermelhos, os reis usavam os mantos vermelhos. Alguns dos evangelhos dizem que a cor era púrpura. Quer dizer, tinha duas cores? Não é que tinha duas cores. É que realmente os evangelistas queriam dizer que não era nem escarlate e nem púrpura. Isso quer dizer que com certeza era uma roupa desgastada de algum soldado, era a túnica desgastada de algum soldado que foi colocada sobre o corpo de Cristo. Quando colocam aquilo ali, eles mudam a roupa de Jesus,
agarram uma coroa de espinhos. Os reis da época usavam coroas de louro. Os Césares usavam, vocês lembram, vocês viram esses filmes romanos, aqueles louros. Existia uma planta, até hoje é encontrada essas plantas nas regiões de Israel, aonde que era um louro falso. Era muito semelhante às folhas de louro. Só que as raízes e os galhos aonde essas folhas cresciam, existiam espinhos de aproximadamente 5 centímetros. Uns espinhos muito pontiagudos e muito duros, assim como uma agulha, de aproximadamente 5 centímetros. Então eles tecem uma coroa, como dizendo: César usa de louro verdadeiro, e faz uma coroa de espinho de louro falso para Jesus. César usava um manto verdadeiro, e colocam um manto falso sobre Jesus. Pegam e colocam uma cana na sua mão. Os César, os reis, eles usavam uma cana de autoridade que tinha uma águia, que era o símbolo de Roma. O símbolo da autoridade estava naquela mão. Eles dão uma batida na cabeça de Jesus com uma cana e entregam na sua mão uma cana, um pedaço de madeira falso. Pegam aquela coroa e cravam na cabeça de Jesus até que aqueles espinhos entrem na sua cabeça. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Você não é o rei dos judeus? Fantasiaram a Jesus de um rei falso. Só que aquele tinha um significado. Daquela maneira ele se mostrava pobre e humilde. Então verte um sangue da cabeça de Jesus, através de que aquela coroa foi fincada na sua cabeça. Escute, aqui também tem uma outra revelação, meu irmão. Quando você entrega a sua carga para Jesus, dessa maneira, a como Jesus aconteceu, no mundo espiritual ele troca as suas vestes. Aquela vida que você tinha, quando você vem a Jesus através desse sangue que verte a sua cabeça, porque a cabeça é sinal de autoridade, a coroação é um sinal de autoridade espiritual sobre a vida de alguém. Quando verte o sangue da cabeça de Cristo, através daquela coroação de humilhação que ele teve, é como se no mundo espiritual, essa roupa que você tinha, esse caráter que era um caráter impuro, um caráter de orgulho, um caráter, sabe, tem pessoas que têm aquele orgulho dentro dela. O que Jesus estava querendo fazer no mundo espiritual é arrancar esse caráter de soberba que existe na vida de alguém. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas são soberbas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas são autoritárias. Tem pessoas que estão dentro da igreja, se somente o que ela diz é o que está certo, somente o que ela determina tem que ser feito. O que Jesus está fazendo com essa situação de ser coroado como um falso rei, mas o que era um significado, era um verdadeiro significado de humildade. O que Jesus, através do sangue que verte da sua cabeça, nos dando autoridade no mundo espiritual e trocando as nossas vestes. Por isso que alguém que vem a Cristo, por isso que alguém que é transformado pelo sangue de Cristo, ele não pode nunca continuar com o mesmo caráter, aquele caráter soberbo, orgulhoso, de que se acha um rei. É muito normal você entrar na igreja e encontrar pessoas que elas se acham superiores a Deus, acham que sabem muito mais do que Jesus, acham que elas podem fazer milagres muito mais do que Jesus. Na verdade, o que Jesus nos ensina com essa coroação, é que nós temos que nos tornar-nos humildes, que nós temos que ser irmãos, nós temos que ser pessoas iguais uns aos outros. Uma coroação de espinho, um sinal de humildade. E por que a igreja de hoje é soberba? Por que a denominação muitas vezes se acha? Inclusive tem denominações que se acham superiores às outras. Tem igreja que ela acha que ela é superior a outra igreja, porque de repente o seu pastor ele conhece mais de teologia, ou porque existe mais pastores nas suas cadeiras, elas acham que são superiores às outras. Tem pastor que se acha superior porque ele sabe pregar melhor, ou porque tem um pastor pobrezinho que não sabe pregar direito.
Porque um tem uma cadeira teológica, porque foi formado em A ou B lugar, e aí tem um outro pastor que ele acha que porque não sabe nada ele se sente superior. Jesus era Rei dos reis e Senhor dos senhores, assim como diz o livro de Apocalipse, e em nenhum momento ele disse: eu não quero usar essa coroa, eu não quero usar essa coroa de espinhos. Ele poderia dizer: eu sou o rei, e se ele determinasse, Deus com certeza do céu mandaria anjos, arrebentava com tudo aquilo, porque ele era Deus, mas ele tinha que passar por isso. Igreja, nós não somos nada sem Jesus. É o momento da igreja se unir, arrancar toda a soberba. Todos nós somos iguais. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor para alguém que está na porta. Todos nós somos iguais. Não é porque alguém tem um dom de profecia, ele é melhor do que o irmão que limpa o banheiro. Todos nós somos iguais. A coroação de Cristo nos trouxe autoridade espiritual. Eu tinha separado versículos por versículos, mas vai demorar muito se a gente colocar. O sangue e a coroação de Cristo, ela traz autoridade espiritual para a sua vida. Nós somos iguais em Cristo. Leia Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Você recebe uma herança, você recebe uma autoridade através do sangue de Jesus. Você tem essa autoridade sobre você. Ele diz que Jesus ele é levado, e ele é levado para ser crucificado. E ali diz a palavra do Senhor que ele foi pregado na cruz. Foi pregado. Eles colocam uma cruz no chão, deitam a Jesus e fincam pregos nas suas mãos e pregam nos seus pés. Pregado. E dali sai sangue das mãos de Jesus. Olha que coisa tremenda. As nossas mãos, elas são usadas para abençoar as pessoas. A autoridade que a coroa de Cristo nos dá. E Ele mesmo disse: vocês poderão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês poderão pegar as mãos em serpentes e nada vai lhe acontecer. Isso quer dizer, ele não queria dizer simplesmente para você fazer isso, mas ele estava querendo dizer para você: se você acreditar, a autoridade ela está sobre as suas mãos. O sangue que verte da mão de Jesus, ele traz autoridade sobre a sua mão. O sangue sempre vai estar lá. Por isso que Tomé duvidava, ele pega e mostra as suas mãos com as feridas. As feridas continuam. Isso quer dizer que nas suas mãos tem autoridade. Sabe o que é autoridade? É para quando seu filho estiver enfermo, você colocar a mão sobre a cabeça dele e dizer: eu te abençoo, você vai ser curado em nome de Jesus. Isso quer dizer que você vai querer alguma coisa que está difícil, você vai impor as suas mãos sobre aqueles papéis que estão enrolados, que está na decisão do juiz. Você vai colocar as mãos sobre aquilo e você vai falar assim: eu abençoo esses papéis, eu tenho autoridade pelo sangue de Jesus, eu tenho autoridade para que esse problema se resolva. Com a sua mão você usa para abençoar. Essa mesma mão ela chega e toca o ombro do seu esposo e da sua esposa, quando está cansado, e você diga: arranca essa carga das costas dele em nome de Jesus. Para quando haja uma aflição no coração, uma tristeza, para que você imponha a mão sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, ou sobre o seu filho, e diga: saia essa tristeza em nome de Jesus. O sangue de Cristo nas mãos, ele nos dá autoridade. Cravado nos seus pés, sai sangue dos seus pés. Para isso, eu quero ler um versículo da palavra que eu não poderia deixar. Escute, Hebreus capítulo número 2, verso número 5 diz assim: não foi os anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando,
Mas alguém em certo testemunho disse: quem é o homem para que com ele lhe importes? Falando de Deus, uma pergunta. E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com a glória da honra. Escute, você foi feito simplesmente um pouco menos que um anjo. Um pouco menos. Isso quer dizer que você não é pouca coisa, que só faltou umas asinhas para você sair voando. Você foi coroado para a glória e a honra de Deus. Você recebe essa coroa. Agora escute isso: e tudo sujeitaste debaixo de vossos pés. Sabe o que significa o sangue de Cristo nos seus pés? O que é que Deus disse a Josué? Quando você entrar na terra que eu te entreguei, aonde você pisar os seus pés, será teu. Sabe o que o sangue de Cristo significa? Que aonde você entrar, tudo foi sujeito debaixo dos vossos pés. Isso quer dizer que quando você entrar na sua casa e você determinar pelo sangue de Jesus, esse território é meu, e aqui o diabo não toca. Isso aqui é a minha casa, esse é o terreno que Deus me deu, aqui o diabo não vai tocar. A autoridade está nos seus pés. Aonde você pisar, a planta dos seus pés será seu. A autoridade, tudo está sujeito. Tudo está sujeito. É a palavra que diz. Ele fez uma promessa para Josué: aonde você pisar, a planta do seu pé será seu. E através daquele sangue cravado naquela cruz, que saiu dos seus pés, nós fomos coroados para a glória de Deus. A autoridade nas mãos para tocar e abençoar. Por isso que cuida aonde você coloca a sua mão. Não deixe o sangue de Jesus que está sobre as suas mãos tocarem em coisas imundas. Não permita, você crente, não coloque os seus pés em terrenos amaldiçoados. Crente não tem que entrar em boate. Crente não tem que entrar em zona. Crente não tem que entrar em barzinho noturno, aonde existe cachaça, cigarro e prostituição. Os seus pés são santificados. Os seus pés têm autoridade. Aonde você pisar, a planta do seu pé, tudo vai ser sujeito. Isso quer dizer que você pode pegar, pisar na cabeça de Satanás e falar assim: você vai ficar preso aqui no nome de Jesus. Por isso que ele é uma cobra. Por isso que ele rasteja. Porque o lugar dele é ficar embaixo. Uma cobra, se você sabe como é que você mata uma cobra? Pisando na cabeça dela. E os crentes de hoje não têm colocado Satanás embaixo dos pés, têm colocado Satanás em pedestal. De diversas formas. Tem colocado em Satanás em pedestal de idolatria. Idolatram a cantores e pregadores gospel. Idolatram profetas. Sendo que a Bíblia é muito clara em que diz que Satanás tem que rastejar. Dão ênfase e ibope a Satanás. É como se Satanás estivesse num trono, dando ordem a um monte de demônio,
E você é aquele cachorrinho com o rabinho embaixo das pernas, com medo, acuado num canto. Porque tudo é culpa de Satanás. Dá glória para Satanás. Nós damos glória para Satanás na igreja hoje. Porque qualquer coisa que acontece, você fala: é que o inimigo, eu estou assim, irmão, porque eu não aguento mais essa perseguição de Satanás. Eu já não aguento mais. Está moribundo, está morrendo. Você vê que tem pessoas hoje na depressão, em quartos trancados, oprimidos por um demônio de depressão, não saem à luz do dia. E você vai ouvir ele fala: foi porque Satanás acabou com o meu casamento, eu estou nessa situação. Damos muito mais ênfase hoje aos nossos problemas e à culpa, e colocando Satanás numa posição muito alta, e esquecemos que o sangue de Jesus nos cura. O sangue de Jesus nos dá autoridade. O sangue de Jesus nos alivia as cargas. O sangue de Jesus nos dá autoridade, da onde quiser que nós entremos, nós tomemos posse, porque nós somos filhos do Rei. Nós não somos filhos do diabo para estarmos sujeitos a Satanás. Vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos do Rei Altíssimo, o Senhor de toda a criação. Por isso, meu irmão, levanta a tua cabeça, porque o sangue de Cristo, ele não foi derramado em vão. O sangue de Cristo não foi para que nós ficássemos de cabeça baixa, sendo golpeados pelos demônios, sendo humilhados por demônios. O sangue de Cristo nos dá autoridade. O teu suor verte sangue, ele te fortalece. A sua carga é aliviada pelo sangue que verteu das suas costas. A coroação de Cristo, o sangue da sua cabeça, liberta a sua mente. Foi coroado aqui na testa. Se tem algo que Jesus domina em você, é a tua mente. O que tem que dominar a tua mente não é o diabo. O que tem que dominar a tua mente é Deus. Por isso que você não tem que dar ouvido para as coisas de Satanás, e sim você tem que dar ouvido. Por isso que a palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A coroa estava colocada sobre a cabeça. O sangue de Jesus te liberta. A sua mente. Terceiro. Quarto, as mãos. Quinto, os pés. Aonde que está o sexto? Jesus está crucificado, com os braços abertos. E ele diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu li um livro ontem um pouco, um livro que eu tenho, que é muito tremendo. O título dele é fantástico, porque diz assim, escute isso: Ele andou entre nós. Ele andou entre nós. Cristo um dia foi homem como você, ele sabe. Por isso que ele sabe o quanto você sofre. Por isso que ele sabe a dor que você sente. Porque um dia ele andou entre nós. Está Cristo? Diz: Senhor, em suas mãos eu entrego o meu espírito, e morre. Então o que eles faziam? Eles quebravam as pernas dos crucificados, para que seu braço se decaísse, esticasse e matasse ainda mais rápido, porque aí o sofrimento é muito maior e o homem não consegue resistir. Quando eles vão quebrar o sangue de Cristo, quebrar as pernas de Cristo, Jesus Cristo já está morto. E diz que naquele momento, assim como eu contei, não vou entrar nesse detalhe,
no culto passado, diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo. E aquela divisão que existia, que o homem não poderia entrar no lugar santíssimo, dentro do templo, não posso entrar em detalhes, gostaria, mas não dá. Naquele momento se abre uma porta de acesso do homem humano diretamente a Deus. Então, um daqueles soldados, para ver se realmente Jesus estava morto, ele pega uma espada e finca no lado onde estava o coração de Jesus. E disse que quando ele abre, sai água e sangue. Diz os científicos de que quando uma pessoa passa por uma dor tão grande, quando já chega um momento realmente que a pressão é tão grande na corrente sanguínea, que um coração literalmente ele estoura. Quando ele estoura, cria dentro de nós água e sangue. Isso literalmente, o coração de Cristo, ele se despedaçou. O coração dele realmente foi feito em pedaços. Ele foi feito em pedaços e saiu água e sangue. Diz a palavra do Senhor. Só coloca o último, China, para mim. Eu quero ler um versículo para você ver. E contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Olha o que diz as Escrituras. 1 de João capítulo 5 verso 6. Este era aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Isaías 44, 3. Porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramei o meu espírito sobre toda a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscito no último dia. A água que sai da lateral do corpo de Cristo, que é o que diz a palavra, através do profeta Isaías, ele quer dizer que não tem que ter sede sobre essa vida. Um coração seco, ele sempre vai ser regado pelo poder das águas do Espírito sobre a vida de alguém. Sobre a terra que está seca na sua vida, através daquela água que sai do sangue do corpo de Cristo, derrama uma água que purifica a sua vida e que hidrata a sua vida. Isso quer dizer que aonde está seco, vai germinar. Quando arrebenta o coração de Cristo, nos dá livre acesso a Deus, para que com nossas orações, nós podemos conquistar tudo o que nós queremos. E a bênção maior, é o que está escrito através do sangue, através do meu sangue, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O sangue que é derramado de Cristo, na última vez, nos dá acesso ao céu. Você aceita Jesus, Ele alivia a sua carga aqui na terra. Só que o sangue que é vertido naquela cruz, Ele te dá o direito de você ressuscitar um dia. Por isso que para nós não existe morte. Por isso que para nós existe um período de descanso. Morte significa para aqueles que vão parar no inferno. Nós simplesmente descansamos. Quando nós morremos, nós descansamos. Até que Jesus, pelo poder daquele sangue que foi vertido naquela cruz, nós seremos ressuscitados. Cada gota de sangue que foi derramada pelo corpo de Cristo tem uma autoridade na sua vida. Autoridade espiritual. Mais uma vez eu vou repetir para você, não permita a partir desse culto, você não é nenhum coitadinho, você não é nenhum pobrezinho.
Não permita que o diabo te humilhe. Não permita que uma circunstância que é feita te coloque trancado dentro de um quarto. Você tem hoje você conhece todas as autoridades do sangue de Cristo, todas. Hoje você não sai simplesmente com uma armadura de Deus daqui. Você sai com um conhecimento de uma palavra que te dá autoridade contra Satanás. Quando o diabo quis tentar a Jesus, como é que Jesus se defendeu? Com a palavra. Quando ele disse: eu te darei todas essas terras, ele respondeu com a palavra. Ele disse: não só de pão como viverá o homem. Quando ele fala então, pule. Satanás, porque Satanás conhece muito bem a palavra, viu, irmão? Você acha que conhece? Ele falou assim, quando ele levou a Jesus no pináculo do templo, ele falou assim: pula, porque a sua palavra diz que dará ordem aos seus anjos. E aí ele responde: mas também diz a palavra que você não tentará o Senhor teu Deus. A maior arma que um crente tem não é a oração da irmã do reteté. A maior arma que um crente tem é conhecer os versículos da palavra de Deus. Você quer que o diabo pare de perseguir sua vida? Use a palavra contra ele. E hoje você conhece, você tem autoridade. O suor te fortalece. A coroa te dá autoridade espiritual sobre a tua mente. Na mão, nas costas, te alivia todas as suas cargas. Eu fui visitar um irmão e eu percebi que ele estava meio sobrecarregado. Aí nós oramos. Eu falei: Deus, alivia a carga desse moço. Depois no final ele falou: meu Deus, pastor, eu estou muito mais leve. Ora, fala: Deus, arranca essa carga que está nas minhas costas, pelo poder das feridas que verteram. Quando você for orar por alguém, lembre-se que existe um sangue de Jesus nas mãos e te deu autoridade. Quando você for entrar em um lugar que você quer que seja seu, e escute, está querendo uma casa nova? Entra numa casa, entra com o teu pé e diz assim: pai, eu tomo posse dessa casa. Vai comprar ela. Tem um sonho de ter uma casa? Aquela casa que você quer, é o teu sonho? Fala assim: ah, Deus, mas eu não tenho possibilidade, meu Deus, eu não vou nem ver. A pior coisa que um crente tem é a oração de coitadinho. Escute que eu vou falar uma coisa para você, é um segredo. Nunca faça uma oração de coitadinho. Eu vou contar um testemunho rápido para vocês entenderem o que eu quero dizer. Isso é verdadeiro. Isso não é um testemunho cristão, mas Deus falou comigo dessa maneira. Escute, é bem rápido, eu vou terminar, já são 10 horas. O Paraguai foi um país de ditadura durante muito tempo. Eu viajei muito pelo Paraguai. E tem umas regiões muito grandes. Eu conheci um senhor que ele acabou se matando, infelizmente. Ele era um dos chefes da aeronáutica do Paraguai. Ele tinha muita terra. Muita terra. Isso é verdadeiro, isso não é uma história não, isso é verdadeiro. E ele me contou que as pessoas que eram muito próximas ao governo, os que tinham os seus chegados, os governantes, o presidente, que era naquela, não era presidente, era o ditador, e tinha terras que eram abandonadas do governo, que era do governo, não tinha dono. Ele pegava, ele dava um martelo e umas estacas, e 4 estacas. Ele falava: você vai na região lá do Chaco, aonde você demarcar, a terra será teu. Você pega um avião, vai lá, está tudo abandonado, você demarca, vai ser teu. Depois traz, mede, faz um documento, que essa terra vai ser tua. E assim tem pessoas que viraram milionários, donos de muita terra. E diz que tinha pessoas que recebiam aquilo ali e iam e demarcavam grandes áreas de terra, porque acreditava
no que o seu chefe dizia, que era autoridade, e demarcava. Só que eu disse que tinha pessoas que falavam assim: não, eu me contento, isso aqui para mim é o suficiente, não quero mais. E demarcava pouco. Quem demarcava muito, recebia muito. Quem demarcava pouco, recebia pouco. Ele recebeu o mesmo martelo e as mesmas 4 estacas. Quem foi e demarcou muito, teve muito. Quem foi e demarcou pouco, teve pouco. E quando eu vi essa história, Deus falou muito forte no meu coração. Que nós no mundo espiritual somos a mesma coisa. Quando você chega a Deus com uma oração pobrezinha, de coitadinho, e você fala assim: não, Senhor, eu me contento só com um carrinho. Pode ser um fusquinha para mim na igreja. Ah, Senhor, não, uma casinha de 2 quartos, eu só quero ter um tetinho para mim morar dentro, porque eu não aguento mais pagar aluguel. Pode ser 2 pecinhas com um banheiro e uma cozinha. Agora tem gente que não. Tem gente que ora e fala assim: não, Deus, eu quero um carro novo, porque eu não quero ficar na estrada arrumando o carro. Eu quero ir na igreja com a minha família, mas eu não quero ficar um dia tendo que bater e ficar empurrando o carro. Eu não quero um carro novo. Eu não quero uma casinha de 2 quartos. Eu quero uma casinha de 3 quartos, porque eu vou ter filhos, eu quero um quarto para cada filho. Escute, é assim que você tem que ser. Você não pode vir com um machadinho de coitadinho: eu vou pegar só um pedacinho de terra. O Deus Todo-Poderoso, Ele é dono de todas as terras. Ele fala assim: ó, pega o grande ou pega o pequeno. Só que Ele vai dar para você da maneira que você demarcar. Por isso que quando você orar, você tem autoridade espiritual sobre a tua vida, de você demarcar o território que você quer. É por isso que Ele falou para Josué: Josué, aonde você entrar, aonde você colocar a planta dos seus pés, será teu. É isso que eu e você temos que fazer. Aonde que nós queremos algo, nós determinamos no mundo espiritual: Senhor, eu quero esse terreno aqui, eu quero construir minha casa. Você ora, consagra, vai lá e toma posse no nome de Jesus, e as coisas vão começar a acontecer no mundo espiritual, para que a sua vida seja transformada. É a mesma coisa. Ele é o dono de tudo. Por isso que para com essa oração de coitadinho. Ah, pastor, está pregando prosperidade. Não, eu não estou pregando prosperidade. Eu estou provando para você a maneira que o Deus é. Ele é dono de tudo. Você é teu filho, você tem direito a isso. Eu vou ler Efésios capítulo 1 para finalizar. Abra Efésios capítulo 1, você vai entender o que eu digo. Depois de Gálatas e antes de Filipenses. Verso de número 3. Escute o que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Preste bem atenção nessas palavras para você entender o que eu estou dizendo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Escute o que foi escrito aqui. Nós somos adotados com o propósito da sua vontade. Se é da vontade de Deus, Ele vai dar na sua vida. E continua: nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas, escuta agora bem, todas as coisas celestiais ou terrenas.
Isso quer dizer que a bênção de Deus na sua vida não é só espiritual. A autoridade tua também é terrena. Terrena. É aqui onde você está. E continua dizendo assim, aí já vamos finalizar. Na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos também para louvor da sua glória. A autoridade está sobre você para as coisas espirituais e para as coisas terrenas. Por isso, meu irmão, você não é coitadinho coisa nenhuma. Você é uma arma mortal para Satanás. Na verdade, quando Satanás olha para você, ele tem medo de você. Satanás é aquele cachorro que late e não morde. Ele vai latir só para te botar medo. Mas se você bater o pé na autoridade que você tem, ele bota o rabinho entre as pernas e sai. Você é uma arma, você é um exterminador de demônios. Esse é você. Fica de pé. Levante a sua mão que eu quero. Quem é que crê no poder da palavra? Feche seus olhos. Que essa oração ela vai selar o que aqui foi pregado. Se você acreditar, toda essa autoridade que aqui foi dita, ela será real na sua vida. Você veja que nós acabamos de ler, que é para as coisas celestiais e as coisas terrenas. Por isso que eu quero que você vai colocar agora. Isso é muito forte e vai acontecer, escute. Eu quero que você feche os seus olhos e você fala para o Senhor, aonde é que é a sua fraqueza. Todos nós temos uma fraqueza onde Satanás ele ataca. Só que esse problema, ele é gerado na sua mente, porque nós controlamos através da nossa mente todas as nossas coisas.